Evangelho de João, capítulo número 8. Farei a leitura a partir do primeiro versículo e lerei até o versículo de número 11. Assim diz o texto. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, o Evangelho de João, popularmente conhecido também como o Livro dos Sinais, é um dos 4 evangelhos e ele se destaca também pelos diversos sinais que João narra enquanto Jesus estava no seu ministério terreno. E até esse episódio do ministério público de Jesus, ele já havia realizado alguns sinais. E esses sinais comprovavam a messianidade de Jesus, comprovavam que Jesus, ele era o Filho de Deus e é o Filho de Deus. Nós vemos aqui, por exemplo, nos capítulos anteriores, a transformação da água em vinho, onde Jesus estava presente em um casamento e havia acabado o vinho. Então, milagrosamente, ele transforma a água em vinho. Nós vemos também a cura de alguns enfermos, como aquele paralítico no tanque de Betesda, em um sábado. Vemos também a multiplicação de pães e peixes. E todos esses sinais, esses milagres, comprovavam e comprovaram que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Mas apesar disso, mesmo assim, os judeus não haviam o recebido como Cristo, como Messias. Eles procuravam constantemente pegar Jesus em uma situação para ter o que incriminá-lo, condená-lo, porque eles não o tinham como Cristo. E a ocasião da vez era esse cenário de condenação. Nós vemos aqui um tribunal composto da parte acusada, a mulher apanhada em adultério, os acusadores, os escribas e fariseus que levaram essa mulher até Jesus, e eles tinham como a base da acusação a lei que o próprio Deus deu ao povo dele. E o juiz desse tribunal a conduzir esse caso e dar o veredito final, o próprio Jesus Cristo. É importante observar que os escribas e fariseus, eles não tinham Jesus como juiz, mas eles levaram aquela mulher para colocarem Jesus em uma situação em que ele fosse incriminado. Por quê? Porque Israel, naquela época, estava sob o domínio do Império Romano. E se Jesus autorizasse que eles apedrejassem aquela mulher, ele estaria violando a lei romana. Porém, por outro lado,
se Jesus ele simplesmente impedisse que aquela mulher fosse apedrejada, ele estaria violando a lei mosaica, a lei que o próprio Deus havia dado ao povo. Mas para o nosso entendimento e aplicação dessa mensagem, olhemos com essa perspectiva de que Jesus ele é o juiz a conduzir aquele caso. Posto isso, esse cenário de acusação, eu introduzo e apresento o tema dessa mensagem: somente a graça. Somente a graça. Um dos somentes que vieram da Reforma Protestante. Somente a graça. Esse é o tema da mensagem. E por esse texto lido, irmãos, nós vemos que ele pode ser dividido em 3 partes. O texto ele pode ser dividido em 3 partes. Vejamos então como ele é dividido. A primeira parte se encontra nos versículos 3 a 5. Eu vou fazer a leitura rapidamente. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? O que esses 3 primeiros versículos nos revelam, irmãos, é o porquê de Deus ser entregue a lei a nós, ao povo dele. A lei ela veio para que o nosso pecado fosse colocado em evidência. Foi por isso que a lei veio, para pôr em evidência o nosso pecado. A lei, que é a declaração da vontade de Deus para o homem, nos dá as diretrizes para vivermos corretamente. E todas as vezes que nós falhamos nisso, nesse viver corretamente, ela nos mostra exatamente onde nós estamos falhando, onde nós falhamos. E essa mulher, ela havia falhado, ela havia caído no pecado de adultério. E quebrado, então, o 7º mandamento da lei moral, que proíbe o adultério. Os irmãos depois podem ver em casa, isso lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, onde está ali os 10 mandamentos. Sendo então apanhada pelos seus acusadores. Meus irmãos, da mesma forma que aquela mulher foi apanhada em adultério, nós, mesmo já regenerados, transformados por Deus, ainda somos apanhados em nossos pecados. Somos constantemente apanhados em nossos pecados. A lei veio para isso, para mostrar, revelar quão mal nós somos, o quão corruptos ainda somos. E ela coloca em evidência cada pecado cometido por nós. É claro que isso não cabe a mim fazer uma lista dos pecados que nós podemos cometer, mas cada um de nós sabe muito bem o pecado que temos cometido, a lei, o mandamento que temos quebrado do Senhor. Nós sabemos disso. Nós temos essa consciência quando falhamos, por que falhamos e onde foi que falhamos. A lei nos mostra isso. E assim como aquela mulher ficou de pé no meio de todos, nós ficamos de pé diante de Deus, constrangidos, envergonhados pelos nossos pecados. É assim, irmãos. Da mesma forma que aquela mulher constrangida, envergonhada, numa situação vergonhosa, nós nos encontramos muitas vezes diante de Deus, envergonhados, por cair em pecados que não era para cairmos mais. Isso é o que o texto nos revela nessa primeira parte. A lei colocando o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado em evidência. Irmãos, isso é muito claro para nós em 2 textos, e eu vou ler rapidamente com os irmãos. Aqueles que puderem abrir, abram comigo lá em Romanos 5:20. Romanos 5:20.
eu vou ler a parte A do versículo e eu vou ler na versão NVI, porque vai facilitar o entendimento dos irmãos. Diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Foi para isso que a lei foi introduzida, para colocar o nosso pecado em evidência. E ainda um outro texto, irmãos, lá em Gálatas 3, versículo 19, diz o seguinte. Gálatas 3, 19. Pois qual a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Até aqui. Irmãos, é por isso então que a lei veio, para mostrar o nosso pecado. Irmãos, e o texto segue. O texto segue. E vejamos então a segunda parte do versículo. A primeira parte já nos foi apresentada, que é o porquê da lei ter vindo. O porquê da lei ter sido entregue ao povo de Deus. É para ressaltar as nossas transgressões, colocar em evidência o nosso pecado. E seguindo, irmãos, nós vemos aqui nos versículos 7, 8 e 9, que dizem o seguinte: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Irmãos, o que nós vemos a partir desses versículos é a insuficiência das nossas obras. É quão insuficientes elas são para nós sermos inocentados diante de Deus. A reação dos acusadores, depois da ordem de Jesus direcionada a eles, a ordem de apedrejar a mulher, se eles não tivessem cometido pecado, é a prova de que todos eram culpados perante Deus. E todo esforço humano visando o cumprimento da lei era inútil para ser considerado justo. Quando Jesus ele pega, irmão, então ele inverte a situação, fazendo com que aqueles acusadores olhassem para eles mesmos, para os pecados deles. Então eles tomam consciência e eles veem, a partir do primeiro ponto, da primeira parte da mensagem que eu já disse, a partir da lei, que eles eram tão culpados quanto aquela mulher. Eles não eram melhores do que ela, porque eles não haviam caído em adultério. Todos nós caímos, irmãos. Toda a humanidade caiu em Adão. E todos somos pecadores. E ninguém é justificado por obras da lei. Tem até uma situação que há um tempo eu passei no meu trabalho, onde ali eu estava trabalhando com um amigo, e aí em uma oportunidade de falar de Deus para ele, a gente estava conversando, então eu fiz a seguinte pergunta. Eu não vou falar o nome dele, mas se você morresse hoje, né? Nós não sabemos quando partiremos. Se você morresse hoje, uma ilustração, tá, irmãos? E você chegasse na porta do céu, então Deus olhasse para você e perguntasse: por que eu devo deixar você entrar? Aí ele deu um sorrisinho amarelo, olhou para mim, pensou um pouco e respondeu: porque tem gente pior do que eu não sou tão mal assim. Irmão, isso é uma grande mentira. Todos nós pecamos. Todos nós falhamos. Quebramos a lei. E as nossas obras não são de maneira nenhuma suficiente para nos inocentar desse pecado que nós carregamos conosco desde Adão. Desde Adão. Por isso, irmãos, ninguém é justificado por obras da lei. E isso é o que diz Romanos,
Os irmãos não precisam abrir, aqueles que quiserem, podem. Romanos 3, 19 e 20 vai dizer. Romanos 3, 19 e 20. O texto diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele, de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aquilo que nós vimos na primeira parte. A lei evidencia o nosso pecado. E por quê? Para que se cale toda a boca? Justamente por isso. Por esse exemplo que eu dei. Ah, eu não sou tão pecador assim. Ah, eu não sou tão mal assim. Não, irmãos, todos nós somos maus, somos pecadores. O que nós merecíamos era condenação. Porque nós não conseguimos ter boas obras, praticar boas obras, para sermos salvos. É isso que a lei mostra. É isso que a lei mostra. Meus queridos, e agora? Nós ficamos nesse impasse, nesse problema. A lei veio, ela revelou, ressaltou o meu e o seu pecado. Como nós vimos no primeiro ponto, na primeira parte. Na segunda parte, nós vimos que nós não somos capazes de termos boas obras para nos inocentar. Como fica isso? Aí que entra a graça de Deus. Somente pela graça. Somente a graça. E isso nós vemos nos versículos 10 e 11. Que dizem o seguinte, acompanhem comigo. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa é a graça. A graça. Esse favor imerecido. De nós não recebermos aquilo que nós merecíamos. Que é a condenação. O castigo por sermos tão maus, tão perversos. E esse ato de declarar inocente a mulher que não merecia a vida, mas a morte, revela esse dom gratuito de Deus para aquela vida. E é esse dom gratuito, irmãos, que eu reforço mais uma vez nessa manhã de domingo. Essa graça, esse favor imerecido. Porque, irmãos, todas as vezes que nós buscamos nos justificar, tentamos mostrar que nós somos inocentes por nossas obras, é como se nós estivéssemos dizendo: eu não creio na suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. Eu tenho que ter parte nisso. Mostra esse lado egoísta do homem, de ter parte na sua salvação. Todas as vezes que nós tentamos e lutamos com nós mesmos para nos justificarmos e mostrarmos que com as nossas obras nós conseguiremos o nosso lugarzinho lá no céu, pelas nossas boas ações, as nossas boas práticas, as nossas caridades, nós conseguiremos colocar mais um tijolinho lá no céu. Nós estamos dizendo que o sacrifício de Deus, de Jesus, é imperfeito. Ele não foi completo. E não é isso, irmãos, que a sã doutrina nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, e nós vemos isso muito claramente lá em Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. É um texto bem conhecido, os irmãos. Ainda nós,
que cremos na doutrina da graça, que diz que nós não merecíamos mesmo era o inferno. Mas Deus enviou o Filho dele para nos resgatar do nosso vil procedimento. Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, é somente pela graça, essa graça maravilhosa, que nos alcançou, nos resgatou do nosso vil procedimento, nos resgatou de onde nós estávamos, aquelas ovelhinhas perdidas, e o bom pastor vai atrás de nós, nos resgata e nos traz para perto dele, para perto do Pai. Meus queridos, uma segunda coisa que essa atitude de não condenar a mulher de Jesus nos revela é que esse ato dele nos mostra que o veredito que inocentou a mulher não foi uma licença, um passe livre para ela novamente pecar. Não foi isso. Mas uma decisão judicial para que a partir dali ela vivesse em novidade de vida. Em novidade de vida. Uma vez que nós nos despojamos, irmãos, do velho homem, cabe a nós nos revestirmos do novo homem, nos revestirmos constantemente daquilo que é agradável a Deus e não mais daquilo que é contrário à lei de Deus, daquilo que é ofensivo a Deus. Isso cabe a nós. Essa é a maravilhosa graça que eu reforço mais uma vez. Neste domingo, mês de outubro, mês que nós comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. Aquele movimento daqueles reformadores no século XVI, no início da Idade Moderna, que resgatou a sã doutrina da Palavra de Deus, que estava em detrimento por conta das heresias que a igreja estava pregando. Meus irmãos, o que nós vimos aqui hoje é que a lei põe em destaque o nosso pecado. Ela põe em destaque o nosso pecado. Vimos que nós não somos capazes de produzir obras suficientes para gerar salvação. Por isso, a única maneira de receber a declaração de inocente é confiando somente na graça de Deus. Esse é o Evangelho. A boa notícia de que mesmo nós merecendo a condenação eterna, Deus enviou o Filho dele para nos resgatar e nos salvar. Não porque éramos bons, porque ele viu algo em nós, mas simplesmente porque ele amou. Agora, por que ele nos amou, ninguém sabe.